Pessoal, exercício 5 aí, encontrar a primeira determinação e o quadrante a qual pertence. Então vamos lá, 685 graus. Primeira coisa que a gente faz é dividir 685 por 360 para entender quantas voltas completas esse arco tem. Então ele tem uma volta completa, tá aqui, ó, uma volta completa, certo? E mais uma parte da outra volta. Então a gente tem que achar o que representa essa parte que falta. Uma volta completa é 360 graus. Então, se eu pegar o 685 e tirar 360, sobra 325. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 685 é uma volta completa mais 325 graus. É isso que está aqui, ó. Então, 685 graus é uma volta completa. Uma volta porque aqui deu 1, ó. Mais 325 graus. Então, essa é a primeira determinação do ângulo aí. Qual quadrante que ela pertence? Então, 325 graus está entre 270 e 360, então pertence ao quarto quadrante aí, beleza? Letra B, 2.740. 2.740 dividido por 360 dá 7,6, tal. 7, então, quer dizer que são 7 voltas completas. 7 voltas completas vai dar, ó, 7 vezes 360 dá 2.520. Se eu pegar o 2.740 e tirar 2.520, sobra 220. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o 2.740 são 7 voltas completas mais 220 graus, certo? Então, quando eu multiplico a quantidade de volta completa por 360 e faço essa subtração, eu estou descobrindo justamente a primeira determinação, ó. Porque ele deu 7 voltas completas e andou mais 220 graus. Então, isso é a primeira determinação. Onde que isso está? O 220 está entre 180 e 270, portanto, está no terceiro quadrante aí. Beleza? Letra C. A letra C é um pouco diferente porque o valor é negativo. Mas a gente desconsidera inicialmente o negativo. Pega só o 1.200. 1.200 dividido por 360 dá 3,33333 e por aí vai. Ou seja, ele dá 3 voltas completas no sentido negativo, certo? 3 voltas completas. Quanto que dá 3 voltas completas? 3 vezes 360, 1.080. Se eu fizer 1.200 menos 1.080, vou encontrar 120. O que isso quer dizer? Quer dizer que o menos 1.200 corresponde a 3 voltas completas no sentido negativo e depois ainda mais 120 graus no sentido negativo. Então é isso aqui, ó. Menos 1.200 graus seriam 3 voltas no sentido negativo e depois ainda 120 graus no sentido negativo. Só que para a primeira determinação eu não vou trabalhar com valor negativo. Então, para escrever um valor negativo como positivo, é só somar 360. Então, 360 eu somei com menos 120, dá 240. Então, essa é a determinação, a primeira determinação, 240 graus. Onde que 240 graus está? Entre 180 e 270, logo ele está no terceiro quadrante aí. Beleza? Letra D, menos 440. Não precisava nem dividir para saber que é uma volta só, né? Não precisa nem dividir, porque 300, a segunda volta já vai dar 720, ó. Então, 440 graus, né, no sentido negativo, ele vai dar uma volta no sentido negativo e vai andar mais um pouquinho. Que pouquinho é esse? 440 menos 360 é 80. Então, o 440 ele é uma volta no sentido negativo e depois ainda anda 80 graus no sentido negativo. Só que 80 menos 80 não vai servir como primeira determinação, porque ela vai ser positiva. Então, nós vamos somar 360 aqui, ó. 360 menos 80 vai dar 280 graus. Então, essa é a primeira determinação, certo? E essa primeira determinação está onde? 280 graus está entre 270 e 360. Então, está no quarto quadrante aí. Beleza? Letra E, 19π sobre 3. Trabalhando então com radianos. Então aí é um pouquinho diferente. Pega o 19 e divide por 3. Então dá 6,33. Esse 6 aqui, pensa que associado a ele tem um π. O 6π corresponde, na verdade, a 3 vezes 2π. Porque cada volta completa é 2π, ó. Por isso que a gente precisa que esse número que a gente vai trabalhar com ele aqui seja par. Para que ele seja múltiplo de 2. Então, quer dizer que o 19π sobre 3, ele corresponde a 3 voltas completas. 3 voltas completas e mais um pouco. Agora, nós vamos achar que pouco é esse.
Então, ó, 19 sobre 3π está aqui. Esse 6 eu coloquei aqui como 6π. E o que sobrou aqui eu vou chamar de x, certo? Então, só desmembrei isso aqui acrescentando o π que a gente tinha lá em cima. O 6π passa para cá, fica menos 6π. Eu vou tirar o mínimo aqui, ó, 3 vezes 6 é 18. 19π menos 18π dá π sobre 3, ó. Então vai dar isso aqui, ó. Então esse x aqui vale π sobre 3. Então eu vou trocar esse x aqui por π sobre 3, ó. Tá aqui, ó. Então a primeira determinação é π sobre 3. Em qual quadrante está o π sobre 3? Olha só, o π sobre 3, ele está no primeiro quadrante, porque ele é menor do que π sobre 2. Para ficar mais fácil, pensa em graus, ó. π sobre 2 é 90 graus. π sobre 3 é 60 graus. Então, ele está no primeiro quadrante aí. Beleza? Letra F, 13π sobre 4. Então, divide o 13 sobre 4, deu 3,25. Observa que o 3 que a gente encontrou aqui não é um número par. Então, eu vou pegar o número par antes dele, no caso que seria o 2. Então, eu coloquei 13 sobre 4 é igual a 2 mais, se eu tirar 2 de 3,25, sobra 1,25. Ó. Então, eu preciso que esse número aqui seja par. No exercício anterior, tinha dado 6, por isso que ficou 6π. Né? Se der um número ímpar, por exemplo, suponhamos que aqui deu 7,25. Então, no lugar de pegar o 7, eu vou pegar o 6. E assim vai. Então, eu vou acrescentar o π. 13π sobre 4, 2π. E aqui, ao invés de acrescentar o π, eu vou chamar de x. Porque aí eu já vou achar o valor com o π já. Beleza? Tá. Vou passar o 2π para cá. Vai ficar menos 2π. Vou tirar o mínimo. 4 vezes 2π vai dar 8π. Então, vai ficar 13π menos 8π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Então, eu vou trocar esse x por 5π sobre 4. Ó. Aí, eu gerei isso aqui. A primeira determinação é justamente esse 5π sobre 4. Onde que ele está? O π sobre 4, ele é 1/8 da circunferência. Então, quer dizer que aqui, ó, metade desse quadrante aqui é π sobre 4. Ó. Então, aqui é 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, está aqui, ó, certo? No terceiro quadrante. Tem muita gente que acha mais fácil fazer associação usando a ideia de graus. Então, pensa no π sobre 4 sendo 45 graus e o 5 vezes 45 como 225 graus. E aí você vai perceber que está no terceiro quadrante aqui. Então, essa é a resposta da letra F aí.